Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo, e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. No mercado em busca de reforços, o Vasco também quer manter por mais tempo seus principais jogadores. Por isso, tem negociações avançadas para renovar os contratos do goleiro Léo Jardim e do atacante Pablo Verratti. Jardim tem negociação bem encaminhada para assinar por mais 4 anos com o Cruz-Maltino. Inicialmente, o vínculo do arqueiro é até o fim de 2025, mas ele está cobiçado no mercado e a diretoria sabe da importância do camisa 1 para o elenco. Por isso, a nova oferta do Vasco é de ampliar o contrato de Jardim até 2029 com aumento significativo em seus vencimentos. Verratti vive situação semelhante. Ele tem vínculo até dezembro de 2025, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026 se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos da equipe. Mesmo com esses gatilhos, os agentes de Verratti negociam há meses com a diretoria uma melhora nas condições financeiras. O Vasco já fez uma contraproposta, semelhante ao pedido do jogador, e aguarda o aval. Nos dois casos, incluindo a identificação da dupla com o Cruz-Maltino, a diretoria acredita que nos próximos dias os novos contratos serão assinados. Anúncio oficial da renovação. O Vasco estreia em 2025, com um time alternativo, no dia 12 diante do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. O duelo deve ser em São Januário, mas ainda não está confirmado. O elenco principal se reapresenta no dia 6. Camisas do Vasco e do Botafogo foram eleitas entre as 10 mais bonitas de 2024, em pesquisa realizada por um dos principais sites especializados em uniformes de futebol. As peças dos dois times cariocas foram as únicas de clubes do continente americano incluídas na relação Duo Classic Football Shirts. A camisa preta do Vasco da Gama, lançada em abril, ficou na 6ª colocação do ranking. O modelo presta homenagem ao ídolo Roberto Dinamite, que completaria 70 anos em 2024. As referências ao maior artilheiro do clube estão espalhadas pelo uniforme, com inscrições o Dinamite Eterno 10 ou na faixa diagonal, a silhueta do atacante na altura da nuca e o número 10 com a cruz de Malta na parte inferior esquerda. Além de uma carta dedicada ao eterno capitão na área interna. Item já histórico para os torcedores do Alvinegro Carioca pelas conquistas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o uniforme principal do Botafogo também foi selecionado entre os mais belos do ano, na 7ª posição. Apresentado em maio, a camisa foi batizada como Honrar o Passado, com linhas em zigue-zague entre as faixas brancas e pretas, em referência ao tecido usado nos anos 50 e 60. E com um branco menos claro, off-white, também lembrando a tonalidade das camisas mais antigas. Outro destaque foi a gola em V, com o preto e branco correndo juntos, com a ponta sobreposta. A vencedora da eleição foi a camisa reserva da Colômbia, que marca o centenário da Federação Colombiana de Futebol. Fábio Carille chega ao Rio nesta quinta-feira e Vasco deve anunciar reforços. Os outros times estão todos se reforçando bem e o Vasco nada. Quero até saber de vocês, o que está achando dessa demora em apresentar jogadores. Em busca de um zagueiro, o Vasco sondou a situação de Maurício Lemos, que pertence ao Atlético Mineiro. O defensor foi alvo do clube no meio do ano passado, durante a janela de julho, e o negócio não foi concretizado. Ainda não há proposta pelo jogador, mas há conversas com os representantes do atleta. No meio do ano, o Vasco fez proposta pelo atleta e tinha o desejo de contratá-lo por empréstimo. O clube estava otimista, mas as conversas entre as partes esfriaram, e o clube carioca não recebeu retorno do zagueiro do Atlético Mineiro. A proposta está lá para o Lemos. Não temos resposta, mas não estamos presos nele. Corremos para outros. Transações são difíceis, não acontecem de uma hora para outras, disse o presidente Pedrinho na ocasião. Além de Maurício Lemos, o Vasco segue com interesse na contratação de Balbuena, do Dinamo Moscou. O clube tem acerto encaminhado com Lucas Oliveira e Lucas Freitas para a posição. O Galo sempre deu aval e deixou Lemos livre para fechar com o Vasco. Em agosto, o GE publicou que a pessoas do Atlético Mineiro, o zagueiro disse que não se interessou pela proposta. A reportagem ouviu de fontes ligadas ao Vasco que o zagueiro só viria ao Rio de Janeiro se recebesse pendências que o Atlético Mineiro teria com ele. O mesmo aconteceu em negociação com o São Paulo, no fim de julho.
O Galo alega não ter dívidas com o jogador uruguaio. Como o zagueiro perdeu espaço e não teve sequência, o Vasco investe na possibilidade do zagueiro ter o interesse em ir para um clube onde terá mais espaço, ou até mesmo rescindir seu contrato com o Atlético Mineiro, chegando sem custos ao clube carioca. A diretoria do Vasco confirmou a venda de Léo para o Atlético Paranaense. O Cruz-Maltino agradeceu os serviços prestados e desejou sorte ao zagueiro. Com 95 jogos disputados e 2 gols marcados, o atleta deixa o Vasco. Além do uruguaio Maurício Lemos, o Vasco negocia com mais 2 zagueiros, Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, e o paraguaio Balbuena, do Dinamo Moscou, também estão com negociação em andamento. O Vasco quer mais 2 zagueiros para brigar pela titularidade, já que Lucas Freitas e Lucas Oliveira chegam com status de composição de elenco.